Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É sempre um prazer receber você para lermos a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus, lá no capítulo 9, versículos do 9 até o 13. Vamos iniciar a leitura. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Acabamos de ler este evangelho, este trecho escrito por Mateus. O próprio Mateus, que faz parte da história de hoje, fez esses relatos da vida que ele teve com Jesus Cristo e também os outros discípulos. Vemos aqui que Mateus relata uma atitude de Jesus antes mesmo dele jantar na casa de Mateus, comer com os pecadores, que foi o convite feito para o próprio Mateus. Mateus percebeu que o que Jesus estava fazendo era surpreendente, porque ele estava convidando alguém totalmente pecador, alguém que era conhecido publicamente como injusto, ladrão e trapaceiro. Mateus é convidado. Talvez na cabeça dele ele não se achasse digno de seguir aquele que é o mestre dos mestres. Você também teve uma história de pecado marcada. Todos nós tivemos. Tivemos uma vida no passado que talvez a gente não se orgulha de contar, ou até mesmo a gente tem até vergonha. E é por isso que Deus passa na nossa vida, assim como passou na vida de Mateus. Todos nós temos um passado. E esse evangelho nos mostra que Deus se importa não com o nosso passado, mas com quem nós somos hoje, com quem nós podemos nos tornar no futuro. É isso que Deus tem o olhar voltado. Mas pare para reparar um detalhe bem importante. Jesus sabia que ia ser questionado, criticado e mesmo assim convidou Mateus. No entanto, quando vemos ele já comendo com Mateus e os pecadores na casa de Mateus, ele não tem medo de responder para os fariseus. Temos aqui um grande ensinamento por trás dessa atitude de Jesus, que é não ter medo da crítica. Talvez você tenha coisas grandiosas para mostrar. Talvez você tenha coisas que vão transformar a vida das outras pessoas, mas você tem medo de expor, você tem medo de apresentar, porque você tem medo da crítica, medo do que os outros vão falar. Jesus não teve. Ele sempre fez o que tinha que ser feito, que agradava a Deus, porque o que importa no final da história é agradar a Deus em si, porque é diante dele que nós estaremos. Você não estará diante dos seus colegas, nem dos seus amigos, nem diante do seu vizinho, qualquer pessoa que seja, no fim da vida. Você vai estar diante daquele que concedeu todos os recursos para você fazer o bem na vida dos outros e o bem para a sua vida. Por isso, Jesus sempre esteve de prontidão para fazer o que ele foi chamado a fazer aqui na terra. Então, a palavra de Deus vem convidar a nós termos ousadia para ousar colocar em prática aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus não para nas desculpas, Ele sempre está pronto para nos abençoar e criar em nós aquele coração que Ele deseja que nós tenhamos. Hoje, você pode sair daqui tendo em mente que Deus não se importa com o seu passado. Ele quer usar você, transformar a sua vida para que um dia, lá na frente, ou até mesmo agora, você seja um testemunho, mais alguém na história, mais uma ferramenta que poderá transformar a vida daqueles que olharem para você no exato momento que essas pessoas te encontrarem.
Vá adiante, mostre o que você sabe fazer, honre e glorifique a Deus com sua vida e Ele se alegrará com a sua pessoa. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. A palavra de Deus nos encoraja constantemente a agirmos, colocarmos a nossa vida em sacrifício a Deus para honrar o nome de cristãos que nós carregamos. Precisamos ser cristãos que atendem o chamado de Deus e nunca mais voltam para aquela situação do passado. Lembre-se sempre, toda transformação na nossa vida não tem retorno. Agora, só para você entender e finalizarmos aqui. Uma borboleta um dia foi lagarta, que saiu de um casulo e com asas formadas nunca mais volta a ser casulo e lagarta. Toda transformação ela é definitiva. Por isso, se você já foi transformado por Deus, vigie para jamais voltar na condição anterior de vida que um dia você esteve. Eu desejo que a graça de Deus te ilumine e te encoraje hoje e sempre. Um forte abraço em você e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima.